Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Carteira do Casal. E hoje, né, Beta? Um casal que veio de longe. Sim, gente, o casal hoje veio de longe. É um casal que já está casado há quase 40 anos. Esse ano eles completam 40 anos de casado. 3 filhos, 5 netos e um a caminho, quase 6. Um ano especial hoje, né? Chega neto, 40 anos de casado, um ano especial para eles. Com muita experiência, né? Um Muita casal experiência. com bastante experiência. Muita, vai ser muito proveitoso. Vai ser um programa... Além disso tudo, Abel, eles são missionários leigos consagrados da Aliança da Misericórdia. Olha só que é uma bacana. super novidade, um assunto assim que a gente vai ter muito para explorar. Hoje, gente, a gente está recebendo aqui a Bia e o Fernando. Muito bem-vindos. Está sendo uma alegria imensa a gente estar recebendo vocês hoje para dividir um pouco com a gente a experiência desse casamento de quase 40 anos, que deve ter muita história para contar, eu acredito. História de todos os tipos, na verdade. Muita história. Então, e é isso que a gente espera aí ouvir de vocês. Um pouco de sabedoria, um pouco de ensinamento, que vocês podem aí passar pra gente. Quem ainda não tá lá nos 40, né, Abel? Eu já tenho uma curiosidade. Por que quase 40? Quando vai completar 40? Já responde pra gente aí. Eu vou responder que é melhor eu responder. Isso aí, vai. 8 de novembro. 8 de novembro. Ele quis dizer que o homem também é ligado. Tá vendo? Aí, gente, o homem ligado tem que fazer a parte, né, Fernando? Tem que... Toma atento. Senão já ia começar aquele primeiro problema, né? O homem esquece a data do aniversário de casamento, aniversário de namoro e as comemorações. Fernando não esqueceu. O Fernando sempre foi o quê? Um marido romântico? Não? Como é que é o Fernando como marido? Sempre foi. Muito atento, muito romântico. Quando nós nos conhecemos, foi um momento inesperado, né? Sim. Ele pode contar, porque ele adora depois contar isso. Mas ele escrevia cartas num papel perfumado. Caramba, olha só, que interessante. Quando ela falou disso. Na minha época fazia serenata. Era coisa... Serenata pra conquistar, né? Levava uma rosinha com papel que era perfumado. A gente fazia um nozinho na rosa, entregava. Olha só. Então teve todo um romance aí. Isso é Sim. muito, Coisa que muito hoje bonito. essa nova geração não vai viver isso, né? Que é Não. tudo text message, WhatsApp, acabou. Eles mandam por mensagem. Manda por mensagem, Por mudou, né? mensagem. Atualizou. Se postar um stories já é uma declaração de amor. Exatamente. exato. Quando marca, né, no Stories. Marcou no Stories lá, pronto, já está interessado. Mas você vê que bacana. Isso há quase 40 anos, vocês começaram a namorar com quanto tempo? Porque vocês já estão casados há praticamente 40 anos. E o namoro, como é que Nós foi? nos conhecemos e casamos muito rápido. Eu tinha terminado um namoro de 8 anos, que eu achava que era com quem eu ia me casar. E aí fui para uma festa de Réveillon, na cidade onde o Fernando nasceu, em Rio Claro, cidade da minha mãe também. E tinha sempre uma festa lá de família e eu nunca ia porque eu tinha esse namorado, né? E terminado aquele namoro, naquele ano, no Réveillon, eu fui. E conheci o Fernando. Isso em Rio Claro, interior Em de Rio São Paulo. Claro. Eu estava sentado num bar, que é onde era o movimento, o pote da época, a gente pode falar assim, né? Ela estava do outro lado da rua, e eu vi ela estava junto com a prima, que eu conhecia a prima, eu falei assim, é ela. Cara, Aí eu bateu o olho, levantei, olha só. levantei e fui lá. Levantei e A falei, é ela. gente já entrevistou vários, né? Vai completar um ano o podcast. E olha que bacana, que interessante. Não é o primeiro casal que Não é. geralmente o marido, hein? Olha só, E o na pessoal grande que está maioria acompanhando. das vezes é isso mesmo, É. Abel. É o homem que tem homem vê e essa fala, sensação é ela. de olhar e falar, é essa É mulher ela, que eu quero é ela. Olha casar, só que eu que vou me bacana. casar. E era algo que eu isso. nem estava pensando em nada naquele momento, né? E, de fato, logo em seguida, nós nos reencontramos em São Paulo, né? Começamos a namorar e um ano e meio depois estávamos casados. Que bom, estão rápido. aí ó, há 40 Rápido. anos praticamente. Mas eu fiquei assim um pouco curiosa e eu acredito que as pessoas também, quando a gente apresenta vocês como missionários leigos consagrados. Eu até perguntei aqui off, né? Em off, o que é? Me explica. Agora eu quero que você explica no ar. O que Então, seria? nem a gente sabia também nada disso quando apareceu esse chamado de Deus na nossa vida, Bacana. né? Nós já estávamos casados, as meninas tinham, a gente tinha Carol e Abel, com 12, 13 e 14 anos de idade. E nós vivemos um momento muito especial.
né, o Fernando perdeu o emprego, né? E aquele foi um marco na nossa vida tão interessante, porque lembro direitinho e me emociona até hoje de como ele chegou em casa, né? E a reação dele foi entrar no quarto. Eu lembro que estava na hora do almoço, ficou lá, deitou na cama, né? E daí me chamou, me contou o que tinha acontecido. E eu falei, não, vamos respirar fundo, vamos almoçar assim juntos, né? E nos colocamos lá na mesa, na sala do almoço com as meninas. E logo ele partilhou também com elas, né? Acho que essa é uma característica nossa, de sempre buscarmos, seja qual for a situação, nos colocarmos em pé, né? E partilhar sempre em família, né? Mas nessa época vocês já estavam ativos? Não existia aliança de misericórdia ainda na nossa vida. Nem existia aliança também. Aliança nem existia Mas ainda. existia o catolicismo, vocês Sim. frequentavam? Como que era naquela época a vida religiosa de vocês? Tínhamos já o costume de ir à missa diariamente, uma escolha nossa pessoal. Né? Missa diária? Diariamente. Uau. Tínhamos essa Mas escolha. mantém isso até hoje? Sim. Até hoje. Caramba! É a nossa alicerce, a Eucaristia é a nossa força Todos mesmo. os dias? Sim. Todo dia. Nessa época a gente ia, a missa era às 7 horas da manhã na São José, né? Ainda hoje mas todos os dias nós íamos lá. E aí você faz até você chega na missa, você acaba conhecendo todo mundo. Que normal, assim, 90% daquelas pessoas que estão lá todo dia são lá, as mesmas. É muito legal, porque aí você vai conhecendo e fica mais gostoso ainda, né? A missa é maravilhosa para nós e fica mais ainda. Mas a religião teve esse marco? Foi a partir desse ponto que vocês... A gente já tinha esse já caminho. Tinha, né? A gente fazia parte de grupo de oração, da renovação carismática, já coordenávamos grupos de intercessão. A gente achava que tá tudo bem com Deus. Aliás, a gente se achava, né? Você Mas achava tá bom. também. A gente se achava. Vocês achavam sabe, que já assim, estava fazendo a família bem toda demais. Estão bem na foto. Eu tenho que ela falava isso. Família bonitinha, 2 filhas maravilhosas, tá tudo em ordem, né? É incrível. E a gente vai crescendo também desse jeitão, né? De ser, mesmo tendo esse caminho, essa escolha, né? Da religião na nossa vida. E naquele momento não existia ainda aliança, né? Mas nessa missa que nós íamos sempre às 7 horas da manhã, uma das senhoras que sempre a gente se encontrava falou, nossa, vocês precisam conhecer um padre que está aqui agora em São Paulo, que é espetacular, Padre Antonello, né? E convidou a gente para ir no grupo de oração à tarde. Eu trabalhava, né? Sempre trabalhei em escola, fui diretora de escola por 26 anos, minha paixão é educação. Que legal. E aí, a gente, no dia seguinte, de manhã, às 7 horas da manhã, ela falou, vocês perderam, mas quem sabe um dia vocês encontram ele celebra na Igreja da Consolação. Ele falou muito dele, muito do padre, muito. E a gente nem sabia nada, né? Enfim, nós fomos um dia, então, na Igreja da Consolação, uma missa ao meio-dia. Na verdade, ela virou e falou assim, vocês precisam ir. Eu sei que ele vai... Isso era uma terça, ele foi à tarde, na quarta nós nos encontramos, aconteceu isso, ela virou e falou assim, quinta-feira, na quinta ele vai estar lá celebrando na Igreja da Consolação a meio-dia. Tá bom, então vamos lá meio-dia na Igreja da Consolação. Só que a gente não sabia, a gente sabia onde era a igreja. O resto, absolutamente nada. Quem era ele? O rosto? Rosto, nada, nome, nada. E nessa época nada. você já tinha arrumado outro emprego? Ele estava desempregado. Não. Ainda Aí era nós a situação do desemprego nós na vida de fomos vocês. para lá exatamente para pedir uma bênção, porque ele tinha falado do padre, que era realmente um padre especial. Se a gente pode falar isso, né? Vamos pedir uma bênção pro padre aqui, que o Fernando tá precisando muito, né? Se desse para dar 2, melhor ainda, né? Então a gente precisa dar uma força. Né? Então, vamos lá, né? E nós chegamos lá na Igreja da Consolação. Interessante que, assim, a gente Mas tentou... é um padre brasileiro, né? Ele é italiano. Ele é italiano. É italiano, pelo Padre nome, italiano. né? Por isso que eu falei, será que... Italiano. Padre italiano já estava no Brasil servindo um tempo. no Brasil. Isso, e que já exatamente. serviu em Tocantins, em Palmas. E se você acreditar que Laurisa conhece, que é uma amiga nossa também do encontro. Mãe da Adriana. Mãe da Adriana. Conhece ele de Dona muitos Laurisa, um abraço pra anos. Dona Laurisa. É um padre que já viveu em muitas comunidades. Naquela ocasião ele era diretor nacional da renovação, muito conhecido, então, e pelos dons dele também, né? Então chegamos nessa missa ao meio-dia, chegamos também na frente, coisa que não é nosso costume, né? Primeiro banco. E aquela missa eu chorava, assim, né? Parecia que Deus estava lavando minha alma ali. E foi a primeira vez, então esse padre celebrou, nem era o dia nem a hora, né, Fernando, dele celebrar. Não era o dia dele Não era quinta-feira, não era o dia dele. dele. Ele foi cobrir um padre que era o padre Ramon na época, que não pôde estar, então ele foi lá. Então,
aquela informação de quinta-feira, meio-dia, era fake, né? A gente podia falar, a gente pode falar assim, era fake. Interessante que isso era 16 de dezembro de 1999, nunca vamos esquecer essa data. Você lembra a data certinha, foi um E marco, ele contou né? pela primeira vez o que era o sonho da Aliança de Misericórdia. Né? Ele é um fundador? Ele é o fundador. Ele é o fundador. Okay. Ele é o fundador, junto com outro padre italiano também. Mas a Aliança da Misericórdia, ela é considerada o quê? Uma organização? É uma comunidade. Comunidade. Não, vou te contar só. Ele contou que seria esse sonho deles, né? O São Papa João Paulo II falava das novas comunidades como um sopro do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo que age na face da terra desde quando ele veio sobre Nosso Senhor, desde sempre, né? Desde que Deus começou a criar o mundo. Então, fala das novas comunidades como essas novas formas de atuação dentro da igreja, né? Formas mais carismáticas, mais pela força do Espírito Santo, dos dons, né? Das curas e tudo mais, né? E o Antonello começou a contar o que seria esse sonho. O sonho Aí ele dele. olha pra gente, assim, ali, né? Como vocês se chamam? Fernando, Ana Beatriz. Se eu convidasse vocês a fazerem parte deste sonho conosco. Caramba! Nossa. Vocês vão na primeira fila, o padre fundando o movimento? Pode chamar que é um movimento? É um movimento. É um movimento dentro da Igreja Católica. Movimento Só dentro que da olhando igreja. pra gente e fala assim, você quer fazer Então, parte? vocês foram escolhidos. Então. Foram escolhidos. Olha só. A gente entende que foi um chamado na nossa vida. Ele pediu para procurar a secretária dele para marcar uma reunião. Nós respondemos sim. Escolhido por Deus, né? Ele foi o... Ele tem muito isso. Ele olha para você, Atuou, é você. né? Até hoje ele faz isso. coisa. E aí nós fomos, no final da missa, ao encontro dele, né? Porque o Fernando queria, afinal, receber uma bênção, né? Na E a verdade, mulher sai na frente porque ela, meu anjo protetor. Então ela já saiu na frente para chamar ele. Chamar o padre para dar uma bênção para mim. Ele só queria a bênção Já tá para se livrar do defendendo, né? desemprego, arrumar algum trabalho. Dava Já vai abrindo as portas, já ela busca. preocupada já foi. Tá né? certíssimo. E ele colocou a mão na minha cabeça e eu caí no chão da igreja, do altar da Consolação, da Igreja da Consolação. Nós não conhecíamos o que era esse dom, chama repouso no Espírito Santo. Você fica tão cheio da graça de Deus que você cai. E ali hoje a gente entende que foi um novo batismo, que Deus colocou nos nossos corações, na nossa vida, o carisma da aliança, que é o anúncio da misericórdia, do amor de Deus, né? Enfim, para encurtar um pouco a história. Mas ela fala assim desse jeito, só que ele põe a mão na cabeça dela. Eu não sei se vocês conhecem a Igreja da Consolação em São Paulo. Não. Não, grande, nunca tive a oportunidade. Um altar grande, ela cai ali no altar, ele vira as costas, vai embora, que eu era para receber a bênção, eu estava lá. Aí ela cai no repouso, eu paro do lado, ele vai embora. Ele foi embora. E você ficou preocupado, não? Como assim? Eu fiquei olhando para ela para ver se ela estava respirando. Ela está respirando, está viva. Daí fiquei esperando, eu lá em pé. Tá respirando. Eu fiquei lá esperando, que eu também não fazia absolutamente nada. Vocês nunca tinham vivido uma experiência parecida de repouso nem no ouvido Espírito? falar A gente absolutamente bem nada. com Deus, mas não conhecia nada da Bíblia. Nada, absolutamente e aí, nada. A gente foi para casa, eu falava, Fernando, eu quero viver isso na minha vida, deste jeito, com isso que eu estou sentindo, o que é isso, Deus, né? E ele marcou uma reunião conosco no domingo, nós fomos a essa reunião. E aí a gente começou a entender um pouco mais. E nem sei se dá para dizer que a gente entendia um pouco mais, não entendia nada do que estava acontecendo. Não entendia nada. Vocês só queriam participar daquilo que estava fazendo tão bem, era um sentimento tão bom. Na verdade, ele chegou e falou assim, nesse convite, ele falou que fazia parte da comunidade. Não fazia ideia o que era a comunidade, né? Eu brinco, mas é uma verdade. Para mim, eu era comunidade, só ouvia falar o nome comunidade ligado a hippie, ligado a alguma coisa. O que é comunidade é essa, dentro da igreja? Não dentro tô da igreja, né? Não é nenhuma pastoral, né? É uma comunidade. Exato. O nome para mim, eu tentava, eu sou muito racional, imagina, eu fiz faculdade de matemática, então essa hora eu começo pesquisar dentro da minha cabeça onde eu consigo ligar as coisas, né? E aí nós vamos lá nessa reunião, no domingo à tarde, paramos o carro, um olhou para a cara do outro e falou assim, o que nós estamos fazendo aqui? Que não conhecemos, continuava não sabendo o nome dele, se a gente achava, nós dois, que talvez fôssemos reconhecer ele, a gente ficou um pouco mais, aquelas missas de meia hora, então eu sabia quem era ele de vista, né? Então, esse eu não vou errar. Agora, o que nós estamos fazendo aqui embaixo?
Mas, enfim, aí começou todo o nosso convívio com esse pequeno grupo que se reunia rezando para começar a aliança, que nasceu na passagem do ano 99 para 2000, né? Na virada do milênio. Na virada do milênio, ano em que o Papa João Paulo II consagrou a misericórdia, né? Então é tão bonito, porque é o carisma da misericórdia, nesse ano jubilar, ano que Santa Faustina, para quem Jesus pediu o anúncio da misericórdia para o mundo, ela foi canonizada, enfim, tantas coisas que a gente vai entendendo como que é dentro da história da igreja, naquele tempo, Deus foi preparando tanta coisa e nos chamou. E a gente foi entendendo no tempo esse chamado, né? Então, nós seguimos caminhando com eles. Então, já são 24 anos de caminhada. 24 anos. O ano jubilar é o ano que vem, agora na passagem do ano, a Aliança também comemorará o ano que vem o seu ano jubilar. E vocês começaram no início de tudo. Sim. Início de tudo. Nós começamos com esse pequeno grupo, Né? logo No chegou... grupo que foi o fundador. Sim. Vocês são fundadores? Então, fundadores, né? Sim, são 3 fundadores, né? Padre Antonello, Padre João Henrique e Maria Paula, que era também uma missionária. Vocês fizeram parte lá Nós fizemos parte desde o início. Mas é interessante porque, assim, como é bonito a gente entender o nosso dom e o nosso chamado, né? Porque apesar desse chamado tão intenso, da gente ter vivido tão intensamente desde o início, nós nunca nos vimos como comunidade de vida. Assim, consagrados, você larga tudo, seu trabalho, não, né? Vocês continuaram com a vida de vocês, continuamos familiar. Com a nossa vida familiar, tendo a nossa casa, o nosso trabalho, mas cada vez mais Deus foi pedindo a nós alguns passos, né? Então, para vocês entenderem um pouquinho mais do que ela está falando, assim, no início, é um pequeno grupo, com uma força espiritual muito grande. Esse pequeno grupo, nós éramos os mais velhos, junto com os 2 padres, de idade éramos nós 4 os mais velhos. As pessoas que estavam em volta, para crescer, se fazia de tudo, realmente de tudo. Então, a nossa dedicação naquele momento era uma dedicação assim 100%. Nós estávamos todos os dias, pelo menos à noite, na comunidade. Eu tinha que trabalhar, ela tinha que trabalhar, mas nós estávamos na comunidade. Então tinha os encontros, nós estávamos lá. Eu fui diretor de música, por exemplo. Eu era responsável por você tocar uma campainha. Mas porque era os jovens que tinham, então era nós que... ia coordenar aqueles jovens, né? Era para estar juntos. A reunião na comunidade, todos os dias tinham reuniões, então. Praticamente. Não todos, mas praticamente. E tinham encontros muito fortes, todo fim de semana tinha alguma coisa. Enfim, começou esse muita caminho. Programação, né? E com toda essa programação ativa, né? Muitas coisas. As filhas de vocês tinham que idade? Então, a Carol tinha, acho que 14 e a Bel 12. Vai mais e ou menos vocês tiveram isso. algum problema para poder conciliar então, foi filhos, dedicação com a igreja? Porque às vezes a gente quer servir muito, mas tem a família. Exato. E como é que vai conciliar tudo ótima, isso? Uma ótima... a Roberta me conta, você tem que ir mais na igreja, pai, falou uma ótima pergunta isso. Como é que vocês conciliaram isso? Desculpa isso? Fala pra mim. Não é desculpa. Porque não mas é fácil. Vocês falando parece que é fácil, mas não é. Tudo requer tudo requer muito bom senso, né? Porque assim, o próprio Padre Antonello tinha vivido uma experiência com um irmão dele, que é casal focolar como de comunidade de vida, e que os sobrinhos em algum momento se revoltaram, né? E ele falava isso, falava, deixem as meninas muito livres. Então, aquilo que elas queriam participar conosco, elas tinham um retiro no final de semana, vocês querem ir juntos? Sempre eram lugares gostosos, como uma fazenda. Mas isso, assim, pelo que eu percebo, até para a história de vocês, é meio que um chamado mesmo, né? Foi chamado, foi escolhido. Sim, foi escolhido para exercer essa missão. E a gente foi dando essa liberdade. Só que aquilo lá foi chamado para nós, né? Só que para entender isso, é um chamado para a família também, né? E aí, a família acaba... Exato. Porque todo mundo vai ser, de uma maneira ou outra, mexido, impactado. Exatamente. Porque você muda o estilo de vida também. Isso, muda muito. Na verdade, era assim, interessante como é um chamado, que a gente nunca nem imaginou isso para a nossa vida, né? Você não planejou isso, você nunca pensou, nunca passou, né? Assim, aí aconteceu... Agora, e depois você vai entendendo as coisas que Deus vai permitindo você viver e que vai dando sentido. Por exemplo, hoje a gente sabe, né? Na hora da dor de perder o emprego, né, que mexe, né? Mexe. Como você faz isso? Tá bom, o Fernando perdeu o emprego em novembro, a gente vai encontrar esse padre em dezembro, ele voltou a trabalhar em fevereiro, né? Mas esse tempo, assim, como é que você faz isso? Mesmo antes de encontrar o padre, de começar a aliança, a gente tinha, parece que Deus sempre cuidou muito da gente, assim. A gente tinha escolhas, que eu acho que para um casal,
sempre a gente teve essa luz. Longe de eu ser um cara religioso, tá? Longe disso. Mas eu tenho a impressão que em momentos de dificuldade são momentos que a gente fica mais espiritualizado. Sim. Eu tive um momento da minha vida muito difícil, né? Na época que eu perdi meu pai, Tá. que era um confidente, um amigo. Meu pai infartou, 62 anos, assim. No domingo eu estava com ele caminhando na praia e na quarta-feira, simplesmente ele morreu. Foi um baque, né? Eu tomei uma... Tipo assim, quando eu tivesse uma tomado... facada mesmo. Eu fiquei muito mal. Muito mal. E eu vou te falar, foi questão religiosa e eu sentia muito Deus nessa época. Então, eu não sei se faz sentido o que eu estou falando aqui, porque eu falei, eu sou um leigo total na questão de religião, mas eu percebo que às vezes em momentos de dor mesmo, dificuldade, onde você... Foi nesse momento da nossa vida, inclusive já até falei com as meninas do nosso grupo sobre isso, uma vez que a gente foi fazer até uma live na novena da Misericórdia. Roberta, quando começou a sua devoção à Divina Misericórdia? A minha devoção começou justamente quando o pai do Abel faleceu, porque eu rezava, eu não sabia mais o que fazer, porque ele não vivia, ele perdi 8 quilos, eu não fiquei depressivo, mas eu fiquei pré-depressivo. Eu não trabalhei, eu sou um cara muito ativo de trabalho. Foi uma dor eu parei de trabalhar, parei, tipo assim. Só que meu pai, Deus chamou ele, mas eu continuei, eu tinha que continuar. Aí eu me apegando muito. Até ele conseguir entender e aceitar, foi muito difícil. E aí eu venho de uma família católica, mas eu tava bem assim, a missa de domingo já tá legal, né? Igual vocês, eu tava me achando já o máximo. Missa de domingo tá o máximo. Mas eles iam todos os dias, Roberto. Mas eu na missa de domingo eu me achava. Mas era assim também, né? Mas na missa de domingo eu já me achava. Se fosse E aí, quando isso aconteceu, eu sempre fui muito apaixonada pela Canção Nova. Sim. Que também é uma comunidade, né? É isso, exatamente. A Canção Nova também é uma comunidade. Eu fui com ela quando a gente namorava. A gente ia muito, eu sempre gostei muito da Canção Nova. E aí me falavam assim, olha, reza o terço da misericórdia, que é um terço forte, ajuda. Aí eu falei, então eu vou rezar 3 da tarde e 3 da manhã. E eu rezava. 3 da tarde e 3 da manhã. Foi um bom tempo, assim, até que logo veio a Semana Santa e a gente foi na Canção Nova no período da Semana Santa para tentar achar algum alento. A gente não conseguia. Morreu em janeiro, né? Semana Santa foi em, acho que abril, né? Março, abril. A gente ainda não tinha alento nessa época. Nós morávamos no Espírito Santo. Vocês foram ao encontro de Deus. Fomos ao encontro de Deus. Amém, e aí foi aí que a devoção à Divina Misericórdia aconteceu, porque realmente eu me fortaleci com o terço muito. E aí eu consegui ajudar o Abel e aí a gente conseguiu se reconstruir. Eu levei minha mãe, também foi com a gente, meu irmão, foi a família, Foi a né? família, tava todo mundo despedaçado. Que eu tenho um irmão e... Mais velho ou mais novo? Não, mais novo. Só tenho um irmão mais novo, que ele tem um filho, né? Nós temos 2 filhos. Foi todo mundo, e minha mãe. Foi todo mundo pra lá. Foi. Todos juntos, na época. Você é o primogênito. Né? Sou o primogênito. É o chegado mesmo. Meu pai só teve 2 Quando a gente filhos. conhece, né, a misericórdia de Deus, é incrível, né? Pra gente também foi esse presente muito grande. E o Padre Jonas, fundador da Canção Nova, ele encontrou o Padre Antonello e o Padre Henrique logo no início do ano 2000 e fez uma profecia ali para eles, porque eles tinham essa questão, será que isso é uma coisa do nosso coração, fundar essa comunidade? Será que é a vontade de Deus mesmo com tudo que eles tinham de confirmação que eles iam sentindo, né? E Padre Jonas falou para ele que era a vontade de Deus, que a aliança cresceria muito, né? Hoje a aliança está em 46 cidades do Brasil e 8 países, né? E que eles teriam a tentação de querer acompanhar tudo, mas não conseguiriam. E falou muito da casa onde hoje é a casa-mãe da Aliança em São Paulo, que lá viviam rios de misérias para serem transformados em rios de misericórdia para o mundo. Enfim, né? Padre Jonas sempre fez parte muito do nosso caminho como aliança também, isso, né? Mas só voltando aqui nesse início, né? Eu acho que uma coisa que, Fernando, eu sempre tive uma graça, é sempre decidir dar os nossos passos sempre muito juntos. E a oração, a palavra nos fala, né? Que onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. A gente sempre tomou muito posse disso. Um casal tem essa graça, né? Então, nos primeiros tempos do desemprego do Fernando, a gente ajoelhava e falava, Senhor, o que a gente tem que fazer hoje? Né? Chorava, brigava, quem não também não, né? Que foi um momento muito difícil. A gente mais difícil, para o homem é mais difícil ainda, né? E era bem assim, a gente orava porque tinha que pagar a conta da luz, porque ia cortar a luz.
Aí eu conseguia fazer um seguro que era exatamente o valor da conta da luz. Era coisa assim aproximada. As pessoas, a gente orava, aí de repente a irmã vinha, deixava uma carne lá para a gente fazer, que realmente assim, a nossa geladeira ficou vazia. E os momentos de crise financeira é um dos momentos que são o maior número de divórcios, né, Abel? Isso é Não, dá muita crise. E pra gente foi casamento. bênção, sabia? Pra vocês foi promoção. Onde a gente fazia realmente tudo junto, orava. Hoje ainda é. Dava a maior paz. Eu lembro que a gente experimentava uma paz tão grande, porque a gente acordava pedindo o que a gente tinha que fazer naquele dia, com quem tinha que falar, currículo aonde, e terminava. Hoje nós fizemos aquilo que nós precisamos fazer. Mas, Fernando, você trabalhava em que na época que você ficou desempregado? Eu trabalhava eu tinha uma corretora de seguros, e eu vendia essa corretora para uma corretora na época multinacional. Estava se abrindo o mercado em São Paulo, no Brasil. Todos os tipos de seguro, e aí eu fui Isso. E aí eu fui trabalhar para fazer essa transição e depois fiquei como funcionário lá. E aí foi onde na eu hora saí. Que entendi. Exatamente. Então vocês acreditam que vocês já terem essa vivência de oração em casal, de estarem sempre juntos, foi fundamental para todo esse momento de crise, né? Sem dúvida ajudou muito, né? Mas eu acho que Deus foi a hora da dor e da perda, que é bonito, né? Porque nos faz mais pequeninos, mais humildes, mais abandonados. E vulneráveis, né? Mais abandonados na providência de Deus, no amor de Deus, né? Acho que a gente se coloca mais no colo do Pai, né? Às vezes também que a pessoa acha que está tudo bem. A gente vai ver da o nossa ser humano cabeça. Às vezes tem uma tendência de ficar meio... Autossuficiente. Tudo bem. Você acha que nada vai acontecer. E vai esquecendo as coisas, exatamente, né? E vai se afastando também, às vezes, um pouco da questão espiritual, provável, da religião. Mas vocês sempre foram um casal orante desde o início do casamento, ou em algum momento vocês iniciaram essa oração em casal, esse estar junto? Porque assim, a minha família sempre foi muito católica, né? Minha herança de fé é grande. O Fernando, como a família alemã estudou escola alemã, era família luterana. E quando a gente namorava, ele falava assim, se nós vamos nos casar, a gente tem que escolher uma coisa só para nossa vida sempre. O que a gente vai escolher juntos, né? Então, foi uma ele nem tinha nenhum caminho da igreja. Não, e faz todo sentido. Uma coisa só, vamos escolher uma coisa, seja o que for. Não vou dizer que é errado, né? Mas é complicado. Imagina, Roberta super católica e eu, sei lá, judeu, sei lá, qualquer outra religião. A gente respeita todas, obviamente. Mas em algum momento não vai fica ter meio uma vida em casal, tipo assim, e os filhos vão seguir qual? O do pai, é uma graça da mãe, poder entendeu? ter isso, né? Então, essa questão da comunhão é um segredo na vida de um casal, da família, das pessoas, na verdade, né? Gente, os segredos começando, hein? Primeiro segredo aí, Ravel, o segredo que ela está contando é a comunhão do casal. A unidade, essa comunhão, na verdade, né? Porque... E a gente aprendeu muito isso na Aliança, né? Porque os padres, desde o início, isso foi também Nossa Senhora quem falou para eles lá em Medjugorje, né? Imagina aquela multidão, uma das videntes de Nossa Senhora em Medjugorje, aquele multidão, e os dois tinham ido lá para rezar e pedir Nossa Senhora também, se era essa a vontade deles. E essa vidente chamava lá, fazia assim para eles, né? No meio daquela multidão, e eles falavam, gente, como assim, né? E aí, até que veio uma pessoa que estava do lado dessa vidente, veio até eles, e ela quer falar com vocês depois. E ela disse que Jesus falava para eles que a aliança era da vontade de Deus Pai, mas que eles manteriam este segredo. Tudo que eles fizessem em comunhão. Quando os dois estivessem de acordo com uma situação, aí sim eles dariam o passo, né, experimentando essa paz. E essa foi uma graça que a gente pegou para a gente falar, é aqui, essa é uma chave para a nossa vida, né? Então, em tudo isso, seja nas pequeninas coisas de um programa de final de semana, seja nas decisões maiores, vamos trocar de carro, vamos investir no não sei o quê. A gente fala aqui, o que você está falando faz muito sentido, e a gente fala nesse podcast, né, sobre vários assuntos de vida de casal, educação de filho. E tem um tema aqui, principalmente para quem fala muita realidade de imigrantes, porque... Naturalmente, a gente acaba a maior parte a nossa realidade, né? Brasileiros que vieram para cá, que não é fácil uma vida como imigrante. E é muitas vezes comum alguns casais que o cara tem o dinheiro dele, a mulher tem o outro dinheiro. Tipo assim, não há essa comunhão. E geralmente, quando não há uma comunhão, e não é só na questão financeira, comunhão de tudo, igual você falou, nas pequenas coisas, a probabilidade é que tenha, de repente, um relacionamento mais
forte, né? Saudável. Quando você... Eu acho que é mais serenidade. Não é isso? Quando o outro sabe do que você está pensando, do que você está sentindo. Quando a verdade está acima de qualquer coisa. Isso. Então, os dois sentem a verdade, é uma comunhão. Porque uma vez que é um casal, não tem mais o meu ou o seu, é o nosso. É, não é isso? Aliás, Isso. né, no sacramento do matrimônio que a gente recebe, não é isso? Um só corpo, uma só alma. Passaremos torna-se um. Muda, a nossa natureza muda, né? Tem mais a individualidade, tem os dois juntos ali que... E é muito nítido quando a gente vê, assim, casais em comunhão, que a gente consegue perceber. Tipo, você não vê a Bia sem o Fernando e o Fernando sem a Bia. A gente também consegue se identificar assim. Eu não consigo me ver sem o Abel na minha vida e ele também não consegue me uma graça. ter uma Ela é minha vida chefe, sem ele. minha chefe. Ah, mas minha Só também. de lá em casa, a palavra é... Minha Isso última não palavra é um privilégio minha, seu, né? Sim, senhora. A última palavra, Então, né, quando a Fernando? gente- Sua casa é assim também, Fernando? Aí quando a gente tem essa sensação, a gente consegue ter essa comunhão e a gente tem vontade de transmitir para outros casais. Busquem essa comunhão no casamento de vocês. Vivam isso, porque o casamento é muito bom, mas ele tem que estar aí com essa comunhão. A gente tem que deixar muita coisa para trás. Muitas manias, às vezes, muitos desejos tolos que não fazem parte, né, de um bom relacionamento. E isso que a gente fala muito aqui. Como a gente recebe casais variados, de todo tipo de relacionamento. Tivemos casais aqui já também que tem opinião contrária, tem que respeitar. Tem que respeitar. Eu sempre falo com o Roberto. Lógico, cada um segue, a gente segue uma filosofia e acredita, né? Somos católicos, né? Apostólicos, romanos, né? Seguimos essa filosofia, mas tem outras pessoas que pensam diferente. Então, podemos também... Mas a gente foi em um podcast. A gente foi em um podcast outro dia que a pessoa era totalmente contrária à nossa maneira de ver. E ele falou assim: mas e aí, se o casal vive de outro jeito? Aí eu falei assim, é possível, as pessoas não sabem, muitas não sabem, elas acham assim, mas eu nunca vou conseguir viver assim do jeito que você vive. Vai! Para tudo tem uma saída, gente, que é Jesus, é a oração. Se você colocar o Deus ali no seu casamento, pode demorar 1 mês, 1 ano, 10 anos, mas você vai conseguir chegar nesse nível de comunhão no seu casamento. Então, a gente fala muito isso aqui, Fernando, para as pessoas lutarem pelos seus casamentos, porque tem jeito. As pessoas acham que não tem jeito, mas tem jeito sim. E essa comunhão, eu acrescento no que você falou um pouquinho, um tempero aí, que é a oração, né? A gente falou um pouquinho também da preocupação com os filhos, né? Eu volto um pouquinho atrás ali. Sim. Mas a oração foi também a nossa chave também de ser firme, entendeu? De fortalecer. Aí, quando vocês falam de oração, qual que é vamos dizer assim, uma dica para um casal? Como é que vocês oram em família ou em casal? Como é que é isso? Vocês têm momentos... A gente teve, assim, com as meninas, por exemplo, então, a gente tinha uma escolha, assim, né? A gente tinha as nossas orações normais, de dia a dia, com elas, tudo, mas a gente tinha um momento na semana de uma oração, de um momento em família, maior de oração. Esse momento. Em família. Era uma coisa gostosa também. Então, assim, é isso que é interessante compartilhar, né? Porque às vezes as pessoas acham que não conseguem, mas se você deixa assim uma diquinha, né? A pessoa fala, poxa, eu posso tentar começar a fazer isso. Mas assim, a oração, às vezes, não é só ficar rezando Ave Maria, o Pai Nosso. Não, né? Porque assim, a hora que eu faço uma sobremesa gostosa, a minha oração pode ser um gesto de amor, né? Então, sempre era... cada dia, cada semana, era responsável um. Às vezes era eu, às vezes o Fernando, a Carol, o Abel, não tinham Eros ainda, né? E elas eram pequenas, para pensar no que seria aquele momento, né? Aquela partilha, que queria contar, queria ver algum programa, queria fazer algum programa. E sempre terminava daí numa oração de agradecimento a Deus, né? Acho que existe esse sentimento da gratidão também, porque a gente... uma vida simples, a gente tem tudo, né? Mas vocês têm algum um ritual, uma rotina de oração? Hoje? Vocês dois? Hoje a gente tem. Mas é pela manhã? A gente acorda muito cedo, a gente tem um chamado de viver um tempo do dia aos pés de Jesus Eucarístico, então a gente tem 1 hora de adoração todo dia de manhã, não chega 1 hora, mas 40, 50 minutos de manhã, e depois a gente assiste a missa. Aí vocês vão todos os dias na missa, é algo outstanding, né? Olha, eu vou falar que é verdade, eu estou numa luta, tá? As meninas que estão aí nos bastidores aí sabem, não vão mentir, eu estou numa luta
para conseguir levar esse homem pelo menos aos domingos. Ele vai assim um domingo Se eu chegar por mês. e todo domingo na missa... Não, pelo É o menos meu ao domingo. sonho já, Olha tô que você lutando. Não, vale a pena. Não, eu sei que vale. Um por mês ele vai, Bia. Um por mês. Eu vou um por mês. Mas eu quero todos os domingos. Ela quer todos os domingos. Ó, eu vou Todos os rezar dias, por isso. Fernanda. aí eu não Isso, sei. Vou rezar ó, me também. ajuda. Pelo menos no domingo. Domingo vale a pena. E fala assim, as filhas também. Senhor, não preceito que a igreja pede. Né? Exatamente. Então, assim, Mas assim, oração a gente faz, né? Ela sabe. Todos os dias, o que a gente faz? Tem um livrozinho de mensagem. A leitura diária do Leitura Evangelho. diária e o A palavra. Evangelho. A Não, mas palavra. tem O também um Evangelho lá do de dia. uma mensagem bacana. E o Evangelho, a gente faz oração todo dia. A gente acorda de manhã, Evangelho com homilia. nem saímos da cama ainda, a gente faz essa oração. É Todos lindo. os dias. Ah, eu tô viajando. Ela manda pra mim, A gente faz pelo WhatsApp, Liga, chamada de vídeo. vídeo. manda tira foto, né? Eu posso estar onde for, trabalhando, a gente faz oração de E manhã. alimentar a vida com a palavra é maravilhoso. É. É Porque ali maravilhoso. é uma palavra viva, né? Onde Deus está nos dizendo e nos convidando a viver algo aquele dia. E lendo uma palavra, para você vai escutar algo para você viver naquele dia, e você pode escutar Sim, outro. Né? é ótimo. É lindo demais, né? E a oração que fortifica, né? Sim. E pergunta quando a gente começou a fazer isso. Quando? Na A hora partir da morte do tristeza. Nós. Morte da tristeza. Na hora Não da espera dor. Nunca outra paramos. dor pra ir no Mas não segundo espera ano, isso. terceiro, É, quarto. Não, mas isso a aí. gente nunca parou desde... Nunca mais Nunca paramos, mais paramos, desde né? então. A gente nunca mais Todos parou. os dias, a gente não paramos desde aquela época, né? Nunca Já vai mais. completar 9 Nunca anos, mais. 10 E anos. com os filhos acho que hoje Então, aí a gente a maior tinha herança que a gente esse pode deixar pros momento. filhos. No domingo eu rezar chamava os juntos. meninos, nós paramos. A tem que gente voltar. perdeu esse momento, a Perdemos. gente tinha. A gente tinha dia de domingo, Bom, aí eu missa falava, junto vamos com a chamar todo família. mundo. E aí, A missa juntos como família em datas especiais, né? Eu até peço de presente. Dia das Mães, os meninos. Mãe, você vai querer comprar o quê? Eu falei, não quero comprar nada. Eu quero todo mundo na missa comigo. Mas, mãe, nenhum presente. Meu presente é irmos à missa. E fomos. E foi uma delícia. E até o meu mais velho falou assim, eu vou mais na missa com você, já que é tão bom assim pra você. Tá Porque ele vendo? entendeu. Porque Quantos o ano anos eles passado, têm? o meu mais velho tem 23 Tá. e o menor tem 15. Porque o ano passado, Dia das Mães, ele me deu uma bolsa caríssima. Ele achou, mamãe vai querer um presente caro de novo, né? Aí eu falei, não quero que você gaste seu dinheiro comigo, eu quero a missa. Aí ele viu a importância que tem pra mim de fato, porque eu troquei qualquer presente caro, né? Pela presença deles. É bonito Queria- isso, olha só. No vou início fazer da esse comunidade. deal com ela também, é. ô, Fernando. Vou fazer esse deal com ela, trocar Ah. os presentes pra mim na Eu missa. troco. Aí, Tá ó. vendo? Eu Agora troco. você vai ter que ir Olha na o deal aí, missa. gente. Aí, olha o deal Ah, aí. agora vai ter que ir na missa. E não adianta fazer Aí pra não tem- cortar alguma coisa agora da edição. Não. Tá Tá vendo? gravado. Tá agora. gravado. Ó, Agora tá gravado. compromisso aqui, ó. Mas eu diminui muito as minhas compras. Eu comprava muito. Ela fez, né, nessa... Eu fiz nessa quaresma. Quaresma, ela falou, Escolhas, que bonito. Mas porque ela trabalhava com isso aí. compras, Eu entendeu? Então, trabalhava ela como vivia em personal loja. shopper. Mas ela trabalhava comprando, graças a Deus. Não era com o Para meu as dinheiro, não. pessoas. Era com o dinheiro dos clientes dela, né? Então, Aí o que aconteceu? Aí eu fiquei 4 ou 5 anos trabalhando, fazendo compras de personal shopper. Então, todos os dias eu comprava muito. Foi um trabalho. Quando eu parei, tem 2 anos que eu parei. A necessidade de comprar fazia parte de mim. Sim, tava Então eu dentro não de podia você. ver uma promoção. E eu não tinha cliente para comprar, então eu comecei a comprar para mim compulsivamente. Tá na promoção, eu era obrigada a comprar. Aí como eu vi, tava me fazendo muito mal. Aí nessa quaresma eu falei, não faço nenhuma compra. A gente viajou até para Europa, não comprei nada. Nada. Eles compraram para eles. Eu não comprei nada porque eu tava na minha quaresma. E acabou a quaresma e eu já percebi, eu não preciso mais comprar. Eu só preciso comprar aquilo que eu realmente preciso. E fez muito bem. Bonito quando a gente vai ressignificando as coisas, né? É. E no tempo acho que a gente vai ganhando maturidade, vai ordenando melhor tudo, né? Nossa vida, né? Quem não gosta de comprar uma coisa bonita? Que mulher não Exatamente. gosta Mas olha de que comprar bonito uma o seu bolsa, passo. né? É muito lindíssimo. bonito, muito lindo. vocês Mas, têm ó, 2 filhos, 2 filhas, né? Duas Você falou. filhas. 2 filhas. É a Carol Nessa e a Bel. época, 2 filhas. Carol e a Isabela, Bel. Isabela. Isabela. A Carol tem 38, é casada, tá, tem já 2 filhos, tem o Dudu de 12, a Júlia de 7. Ela trabalha em escola, numa escola americana, em São Que Paulo, na legal, Evnos. que bacana. E coordenador lá de grandes projetos. A Bel tem
35. Isso. 36, 35. 3 anos. Também casada, médica, tem 2 filhos, a Helena de 5 e o Pedro de 13, e está grávida da Gabriela agora. Que bacana. Nós temos um terceiro filho que Deus nos deu, fruto do trabalho da aliança, o Eros, nosso grande amado filho, que hoje tem 34 anos, né? Ele veio morar conosco. Adulto. Ele é adulto, ele veio morar conosco com 14 anos. Caramba, que bacana. Ele é uma história linda. A Aliança sempre fez um trabalho muito grande com pessoas em situação de rua, né? E nós tínhamos lá, desde o início, uma casa para crianças de rua em São Paulo, a Casa Naim. E o Eros morou na rua dos 5 aos 13 anos, né? E ele estava num momento assim, muito sofrido, quando os missionários, a Aliança tem um trabalho também dos missionários, a gente chama de pastoral de rua, né? E convidaram ele se ele não queria sair da rua. E ele veio morar nessa nossa casa Naim, lá nós o conhecemos. E é bonito também essa pastoral de rua, os missionários dormem na rua. Os padres também dormem na rua. Nós temos uma missionária que ficou 1 ano morando na rua, porque é essa aproximação, você realmente conhecer essa realidade. E sair da rua pelo amor. Caramba. Né? É um negócio muito impactante, é muito legal. Muito impactante mesmo, porque muito assim... bacana. Você doar é fácil, né? Você ir lá e tirar um dinheiro da sua conta e fazer uma doação é fácil. Agora, você se colocar naquela situação para ajudar o próximo é fácil. E o Eros veio morar na casa Naim, nós o conhecemos. Ele convidou o Fernando e eu para sermos padrinhos de batizado. As meninas, a Carol conhecia ele, a Bel ainda não, né? E nasceu um amor especial para aquele menino. Vocês adotaram ele, Sim, então. Nasceu um amor por ele. E eu não sabia nem dizer como falar daquilo. E teve umas férias que a gente ia para a praia, nós 4, né? E o Eros ia junto para a praia conosco, e não deu certo, desencontrou a agenda, ele tinha ido viajar com a mãe de um outro missionário. E naquela semana, estávamos nós 2 com a Carol e a Bel, e tudo que a gente falava caía nele. Tipo assim, se o Eros estivesse aqui, essa comida aqui não dava. Se o ele estava fazendo falta. Estava faltando, exatamente, ele estava fazendo falta. A Isabela não conhecia ele. E aí a Carol falou assim um dia, a gente só fala dele porque a gente não adota ele. Hã? Aí eu vi dela, isso foi assim, a coisa mais incrível, né? O Eros é negro assim, ó, ele é azul, de tão negro, lindo, lindo. É um negrão mesmo. E hoje ele é casado? Hoje ele é casado. Ele casou com uma polonesa, que é outra história. Assim, mas Deus mora no Brasil? Mora em Portugal. Tá morando em Portugal. Tá morando em Portugal. Mas vocês imaginam chegar um negro na sua casa com 2 meninas. Ex-menina de rua. Ex-menina de rua. A Bia, a avó era viva, a avó na época tinha 90 anos, quer dizer que tinha vivido outras épocas do que da nossa, a mãe também, né? Quando nós chegamos lá, quase mataram ela, principalmente, né? Mas tudo deu amor, nossa, mas foi muito. Assim, teria muitas coisas para falar dessa história, mas para dizer que assim... Já tem muitos anos, né? Que ele tinha 20 anos atrás. 20 anos atrás. 20 anos. Mas pensa uma criança que nunca tinha experimentado o amor, que tinha tido a sua infância roubada porque ele vinha de uma família muito violenta, né? E ele, bem novinho, morou na rua, né? Na rua mesmo. Mas hoje a gente tem certeza que ele foi para a rua porque ele não aguentava a violência da família, porque ele é um menino dócil, incapaz de levantar uma voz, né? Ele é ele é a concretude da misericórdia na nossa vida. A gente sente muito isso, né, Fernanda? Assim, sim, sem dúvida. Mais um chamado, né? Mais um chamado. Mais um chamado. Mas, enfim, e o chamado antes dele... 1 ano antes dele, os padres falaram assim para mim, Fernando tinha começado a trabalhar, mas não é que a gente tinha aquela estabilidade financeira, que tá tudo bem, né? Tá reconstruindo a vida, graças a Deus, Deus sempre cuidou muito de tudo isso, né? Mas os padres me pediram também para sair do meu trabalho, porque a aliança tinha já 2 anos e precisava começar a se estruturar, né? Aí foi duro demais, largar o que eu mais amava, que era escola, mas a gente ajoelhava, rezava e sentia que Deus pedia isso, né? Então eu sinto que, assim, é uma graça na nossa vida. A gente acha que faz alguma coisa, a gente não faz. Na verdade, a gente aprende muito mais qual é a verdadeira vida e qual é a verdadeira essência, né? Então, hoje, quando a gente vê, a gente acabou de voltar mês passado da Polônia, foi o batizado da Clarinha, nossa neta, portuguesa. Portuguesa e polonesa também. Foi na Polônia. Foi na Polônia. Então, a gente estava lá na Polônia, que é uma terra onde o povo é muito
católico. Que é a terra né? do Papa João. É isso da mesmo. misericórdia, né? Eu falava, Santa "Deus, Faustina viveu lá. Ela eu falava, o que a gente está falando? Olha isso, né? Não só me emocionava, porque eu via aquilo, parecia que Deus coroava essa vida do Eros, agora com a filha, né? E da Ola, da esposa hoje, né? Com a Clarinha, nossa neta, naquela terra da misericórdia, né? Então, eu sinto assim, nosso Deus é um Deus do impossível, né? Se a gente, de fato, for fazendo sim, dando sim, como Maria teve um dia a coragem de dizer sim e concebeu pela força do Espírito, se cada um de nós der o nosso pequeno sim, né? No sim até nas dores do dia a dia, né? Porque a gente conta assim, acha que foi tudo bem, né? Mas 20 anos do Eros, cuidando do Eros, gerar essa vida, né? Teve muita lágrima no meio do caminho, claro, desde isso, né? Minha mãe falava, vocês estão ficando loucos com essa bendita aliança de misericórdia. A família. Mas ela é apaixonada, né? Por ele hoje. Não não tinha outra saída, porque você tem coisas na sua vida que você não pode, não tem argumento, né? A posição daquela pessoa, você não pode, naquele momento, nenhum argumento vai mudar. Então, qual que é o único argumento que se muda? A oração. Então, nós ali, naquele momento, a gente orou muito, começou a orar muito, ao ponto que a dona Amália um dia chamou o Eros, virou para ele e falou assim, por que você não me chama de avó se todos os meus netos me chamam de avó e você chama de dona Amália? Porque eu chamo ela dona Amália, né? Porque só você, como meu neto, me chama de dona Amália. E aí foi a resposta da oração de vocês, resposta, né? Enfim, eu acho que é tanta graça, na verdade, né? E se a gente pode experimentar tudo isso e deixar hoje para os nossos 3 filhos, né, Brito? Hoje ele é um negão, a gente brinca que é um negão de nome alemão, né? Porque ele é Eros Schmidt-Haupt. É bem alemãozão. E mora em Portugal com a esposa polonesa. Cidadão do mundo, hein? Cidadão do mundo. Cidadão do mundo. E ela é uma missionária da Aliança também na Polônia. Ela veio para o Brasil, estudou português, porque ela achava que ela ia se consagrar como uma religiosa. Ela sentia esse chamado, só conheceu o Eros quando ela veio para o Brasil e se apaixonou. Se apaixonou. Que legal. Então, essas histórias de misericórdia. Mas eu sinto que quando a gente escuta o que Deus tem para a nossa vida, a gente é capaz de fazer aquilo que humanamente pode ser loucura para os homens, né? Então, como você vai largar a tua segurança do teu trabalho, que você tanto ama, né? Deixar de ter salário. Bia, você deixar falando de ter assim, salário, né? escutar Deus, pra gente que mais ou menos entende, sabe? E para quem está assistindo a gente assim, fala assim, meu Deus, mas como escutar Deus? Como que é esse passo? Como que a pessoa... Eu acho que tem uma vozinha dentro da gente, né? Eu acho que tem algo dentro da gente. Acho que a gente tem que silenciar e se escutar primeiro, né? Sempre que a gente tomou uma decisão na nossa vida, a gente precisa experimentar uma profunda paz, né? Quando a gente não experimenta... Sentir Deus ou escutar sentir. Deus? Às vezes é escutar, às vezes é sentir. Às vezes as duas coisas. Às vezes é uma voz, às vezes é um sentimento mesmo. Porque Deus é um espírito, e eu acho que não é o Espírito Santo. Mas às vezes vem de confirmações, vem dos fatos. Fala alguma coisa. Vai te fazendo Deus sentido. usa pessoas, né? Então, às vezes, alguém que vai te dizendo, que fala assim, usar. que lá tem sentido, então vai me ajudar a direcionar para cá. Em tudo é assim, né? E aí você tá em oração, te ajuda também a estar sensível. Essa sintonia maior, essa intimidade sentir, maior. Né, e perceber essas coisas acontecendo. Porque não existe fórmula mágica, né? Essa pergunta, assim, se a gente pudesse falar essa fórmula, seria a melhor coisa do mundo, mas não existe. Né? O que existe é você abrir o seu coração. Isso acho que a Bia está falando de escutar, ou sentir, ou seja a forma que for, é abrir o coração. O seu coração tem que estar aberto, porque Deus, vocês foram à procura dele, né? Quando vocês vão à procura dele, vocês abriram o coração para que ele possa agir em vocês. Se também vocês vão à procura e não abrem o coração, não ia acontecer absolutamente nada. A gente tem uma escolha, né? Porque nessa dor, vocês buscaram o amor maior. Isso. Né? E com certeza experimentaram na vida de vocês o amor. Sim. Eu posso ter uma dor e escolher viver na raiva, na reclamação, na murmuração. Meu coração fechado. No me fechar, né? E aí a resposta vai ser outra, né? Então, quando você se abre a essa... Uma graça mesmo, eu acho, né? Estar aberto, né? E hoje em dia a gente bate muito nessa tecla, até no nosso podcast, em casa também, a importância da gente estar colocando Deus mesmo no centro da nossa vida e do casamento e da família. Não dá para viver sem Deus, não dá mais. Quando a gente já consegue identificar isso, e às vezes a gente vê alguns casais que estão vivendo, às vezes, um momento complicado, um momento ruim... A gente sempre fala isso mesmo, né? Vá para Deus, vá para a oração, peça,
que tudo pode acontecer. Tem que abrir, né, Bia? Se não abrir, não pedir... Eu vejo, por exemplo, a Carol, nossa filha, ela tem 38 anos, né? Ela e o João têm muitas situações na vida dela de dores. Elas têm um filho que quase foi desenganado pelos médicos quando nasceu, acho que tem 12 anos, né? Graças a Deus está ótimo. Um marido que ficou entubado no Covid 18 dias e que viveu como um milagre. Teve 2 dias que a gente achou que ia morrer. Ele viveu 6 meses para poder voltar. Eles têm parece que é um dom também. De experimentar, mas é uma vida que fala para o mundo, do jeitão dela. Eles são todos debochadão, do jeitão dele. Mas eles mostram uma força e uma fé que é diferente do que a gente escolheu. Né? É lógico que eles bebem dessa fonte, mas eles têm o jeito deles de fazer. Diferente do nosso. E nem quer dizer que a gente concorde ou discorde deles, mas é o jeito deles. Então, cada um vai... Diferente da Isabela e do Fê, que tem outra forma de viver a vida deles como família e como casal. Mas todos vivem uma vida em oração. Vive uma vida em Deus. Em Deus. Em Deus, cada um da sua forma, né? Em Deus. Beberam disso, mas cada um tem uma escolha diferente. Né? Até pelos temperamentos. Tem um que tem um temperamento mais estourado, vai viver diferente. Não é para todo mundo, né? Viver uma vida de missionário, tanto que são poucos escolhidos. Vocês foram um deles, um dos escolhidos. Não é para qualquer família, não é para qualquer casal. E é uma vida realmente que a gente... vê que é muito bonita essa entrega. As pessoas que a gente está convivendo aqui nesses dias, eu vejo assim, não sei se a gente pode dizer que não são missionários, porque pelo batismo nós somos todos, né, chamados a esta missão, né? Quantas pessoas que a gente conversou esses dias que fazem ação na rua, que tem o seu sábado dedicado a buscar comida de um lado para alguém que doa daqui para levar num shelter não sei onde, e tem essa coisa. Que eu admiro uma demais, missão, não dá para dizer que não, entendeu? Então cada um casal tem o seu que chamado. Tem podcast, né? Que chama outros casais para dar... que evangeliza pelo seu trabalho no podcast. Vocês são missionários também. Vocês estão evangelizando. Não, mas vocês também. Tá? Vocês como casal. Mas vocês, no jeito, qualquer coisa que vocês falarem que está falando de Deus, vocês estão levando. Não tenho dúvida disso. Sabe que vocês tocaram num ponto que eu fico muito assim, que às vezes eu falo até com a Roberta, que eu me exponho muito, né? Até para a questão do meu trabalho. Às vezes eu evito falar um pouco que eu falei, parece que você está misturando, sabe? Não sei se isso... Eu fico meio cabreiro, já falei com a Roberta. De eu ficar... A pessoa às vezes entender que eu não sou um religioso, entendeu? Não sou um cara que não vou na missa nem todo domingo. Como que eu vou querer passar como um evangelizador? Mas, de certa forma, todo mundo né? Sim. A nossa vida é baseada o amor passa. E se você está de coração aberto, Deus vai te falar o momento que você deve falar. Na verdade é isso, é que a gente não percebe essa graça. Tem também pessoas que usam o nome de Deus de forma errada, entendeu? É isso que eu fico. Tem gente que usa o nome de Deus, mas não tem nada de Deus ali, entendeu? Se você analisar bem. Às vezes, eu estava com a cruz aqui, posso até guardar a cruz, assim. Às vezes não precisa ter uma cruz para dizer que... essa cruz diz que eu sou consagrada a Jesus Eucarístico. Mas, assim, às vezes é a tua vida que vai dizer isso. Sim. E você vai evangelizar pela forma como você é. O padre Fernando fala, Fernando sempre gostou muito de jogar tênis, né? Tem uma turma maravilhosa de tênis que joga sempre lá no clube. E o padre fala assim, vai continuar com o seu tênis? Evangeliza, todo mundo tá lá. O que o Fernando evangeliza? Ele é muito querido lá, em todas aquelas pessoas do clube. Pela forma dele ser. Ele não precisa falar que ele vai à missa, nem fala que vai à missa, nem fala que ele faz adoração todo dia, nem que isso, nem que aquilo, nem fala tanto de aliança. Ao contrário, o Fernando é uma pessoa mais quieta, vamos dizer assim. Né? Eu tenho na minha turma. Mas ele é um exemplo ali. Ele é uma coluna. Hoje, na idade nossa mais velhos, nós mais vovozinhos, de exemplo. A postura dele, a forma como sempre fez as escolhas na vida. A nossa vida fala. Né? Então, essa é uma grande evangelização. Então, às vezes, eu entendo o que você está dizendo. Né? Tem um amigo nosso em São Paulo, a gente não conheceu há tanto tempo. Ele era um homem muito bem sucedido, ligado em carros, era Porsche, Ferrari, ele gostava de avião, helicóptero. Não lhe faltava nenhuma questão material. Né? A vida dele estava no vazio. E ele pensou em tirar a vida dele. Veja só. E no momento desse de dor, ele escutava Deus falar para você, eu preciso de você. Ele foi
chegou na Aliança um dia, fez uma experiência do amor de Deus, participou do encontro que a gente tem, aquele que marcha no final de semana. O que esse homem fala? E no começo ele falava assim, ele estava tão tocado, todos os clientes que ele ia, ele tinha que falar dessa conversão dele, ele tinha que falar de Deus, né? Em alguns momentos ele falou assim, não estou sendo entendido. Então, no tempo ele foi entendendo que aquilo que ele estava vivendo, em alguns lugares ele podia falar abertamente, outros lugares ele ia, né? Ele ia sabendo como se colocar. Né? Sabedoria. Mas, assim, a vida dele transformada tem transformado muitos empresários. Impressionante, assim, impressionante, né? Então, é a medida. O que vocês fazem aqui, na verdade, Deus... Se for pedir algo a Deus todos os dias, né? Pelo menos eu falo sempre. Você tem que pedir sabedoria e saúde. Correto? Sabedoria e saúde. O que mais você vai pedir para Deus? Agradecer, pedir sabedoria para fazer boas escolhas, né? Ter uma vida digna e saúde para poder aproveitar a vida. Né? Agora, sem saúde, você não vai ter energia, você não vai poder... Então, não pense que porque a gente está aqui dizendo isso, que a gente não tem as nossas dores, que a gente não tem os momentos que sangra de dor, que é difícil. É assim. Né? E eu falo Mas sempre com a Bel assim, Nossa Senhora e Jesus. A gente não pode nunca deixar de dizer aquilo que a gente pensa e acredita, porque o outro não concorda e não pensa e não acredita. Sim. Como aqui nesse podcast, em outros que a gente já participou, que as pessoas, tipo... não acreditam, não vivem um casamento que não vai existir divórcio, porque pra gente não existe essa opção. Então, as pessoas às vezes acham, mas como assim? Isso é uma loucura, isso não é real. E a gente sempre bate na tecla, que é assim sim, que pra gente é assim, e pode ser assim pra você também. É só você se abrir à oração e a viver uma vida, né? Sabe o que eu de pensei acordo agora? com a religião. Como é que nós também assim, nós, seres humanos, assim, Deus pensou a gente um projeto, né? Para cada um de nós. Nos deu dons diferentes, porque essa é a riqueza, né? A nossa história, muitas vezes nós somos feridos, né? Então, eu trago feridas lá da minha infância, de como foi meu pai, minha mãe, cada um, né? E nisso, a gente atua diante dessas nossas feridas também. A gente esquece que a gente é filho de um Deus que nos ama muito. Então, às vezes, eu ferida, vou ferir o outro, vou me defender disso, vou ser insegura e vou ser, né? Então, acho que é entender, acho que o amor é a resposta de tudo, não tem jeito. E aí, independe da religião. Sim. Né? Porque quem tem lá, tá lá na China e tem um Deus Buda, quem tem, não importa. O amor é a linguagem, né? E quando você escolhe, né, viver esse amor, né? No caso da minha mãe que a gente falou, a gente escolheu entender a dor dela preocupada conosco. Por conta de trazer o Eros morar conosco. Mas é amar ela naquela dor, naquela preocupação dela, que faz ela responder com amor também. Sim, a gente tem que respeitar o que cada um pensa. Sim. Mas a gente nunca pode um gesto de amor silenciar também, né? O que a gente acredita. Exatamente. A gente nunca pode, assim, eu nunca vou deixar de falar da minha fé. Sim. Só porque isso você não acredita nela. Eu não vou deixar de falar. Se a gente vai em qualquer outro lugar, como a gente já foi em muitos, que as pessoas falam, mas como assim? Eu acredito nisso, eu vivo assim e é assim que é a minha vida. Até uma das pessoas que trabalha com a gente aqui no podcast, ele falou, logo que a gente começou a gravar os primeiros episódios, ele falou assim com a gente, ele chamou para conversar, ele falou, olha, eu estou analisando todos os episódios e tudo mais. Vocês têm certeza que todas as opiniões que vocês estão falando, vocês vão manter? Porque em algum momento as pessoas podem cancelar. Vocês estão indo contra a maré do mimimi, do momento, do mundo. Vocês estão indo remando contra o que o mundo está dizendo que é legal. Eu falei para ele... porque teve um episódio que perguntava, nós somos família tradicional. Tradicional, marido, mulher, filhos, é conservador. Aí ele falou, o jornalista, né, que faz nosso copy, ele vai assistir tudo isso aqui, vai fazer o texto, vai fazer a legenda. Então ele analisa, ele assiste, ele ajuda a gente ele falou, fazendo todo o trabalho. Até que ponto vocês vão manter isso que vocês acreditam? Se a gente for cancelado por isso, tá bom, não tem problema não, valeu. Nós vamos da verdade. É o que a gente acredita, a gente vai levar até o fim. E se isso trouxer um cancelamento, vou fazer o quê? Mesmo. Porque hoje tem uma filosofia woke, né? Contra a família, contra a comunhão de casais. Todo respeito, sou contra não, tá? A pessoa faz o que quiser da vida. Você não é contra quem faz, mas você contra, não é a favor da coisa. O cara quer fazer da vida dele, ele faz o que quiser. Cada um faz o que quer. Mas ele não pode querer, eu tenho a minha convicção, eu vou querer impor a convicção dele. Que a gente ache isso normal e viva isso, não. Então, a diferença de vocês como da nossa também é a mesma coisa. Nós respeitamos. Nós respeitamos talvez o que eles estejam ali naquele momento fazendo, nós respeitamos.
O respeitar não significa que nós aceitamos, só respeitamos. Não significa concordar. Isso. Né? Né? Isso aí. A mesma coisa não é verdade. Normalmente, não estou dizendo todos, né? Até seria uma coisa ruim, né? Uma coisa que não é certa. Eles não respeitam a gente, a nossa convicção da nossa vida, entendeu? Eu falo nossa de todos nós aqui, né? Claro. Então, essa coisa que para mim que eu acho que pega um pouquinho, porque realmente é aquilo que você falou, você faz a sua escolha, não tem problema nenhum, porque uma das coisas mais lindas que Deus, para mim a coisa mais linda é o livre-arbítrio, você escolhe aquilo que você quer. Isso aí. Agora, eu vou respeitar com certeza. Papa Francisco, se a gente olhar todas as coisas dele, me parece, né, na minha opinião, é justamente essa coisa respeitadora. A igreja pode... chegar um momento que as pessoas não podem expor que são conservadores, heterossexuais, tipo assim... Então, foi o que o nosso jornalista falou. Ele falou, vai chegar uma hora que se vocês ficarem falando muito isso, as pessoas vão cancelar porque vocês são um casal conservador, gente, padrão. Nesse ponto do mundo chegar nesse e que ponto, o divórcio não existe, errado, que é um pelo... Como assim? Mas essa é a nossa vida. Eu não vou mudar minha vida porque o mundo da mesma maneira que o outro pode lado. expressar a convicção dele, nós também temos todo o direito de expressar a nossa convicção. Assim Se não como a tivermos igreja, essa força, né, de nos manter em pé, firme nas nossas convicções. Isso aí. A gente acredita. Exatamente. Assim então como eu agradeço igreja, muito essa vida de vocês, a escolha de vocês, que Deus muito siga linda abençoando. mesmo. Obrigado a vocês, né, por terem... por estarem aqui compartilhando esse momento. E já estamos chegando perto do fim. Então, e passa rápido, hein? Uma hora já. Passa rápido. Uma hora, o nosso quando o papo é bom, o tempo passa rápido, né? O programa. Mas que satisfação, né, Roberto? Que honra. Muita sabedoria, né? A gente sente muita sabedoria, experiência de vida de vocês. A gente fica esperando, né, Bel? Se tem alguma palavra-chave mágica, alguma coisa aí, mas a única coisa aqui que a gente percebe é essa mesma, é a oração e comunhão entre o casal para poder passar. Amor, né? E amor, claro. Amor. Tem uma frase que eu e gosto. O amor tem uma frase que eu gosto muito do... Não sei se seja... Ele é bem... Não está mais entre nós, mas é muito famoso. No Brasil, o poeta, o Mário Quintana, tem um gaúcho. E é um dos melhores, talvez, poetas que o Brasil já teve. E ele escreveu, ele tem vários livros, e tem uma frase dele que é muito emblemática. Todos nós somos anjos, mas somos anjos de uma asa só. Então, se a gente quiser voar, precisa da asa do outro. Olha só que bacana. É isso. E aí a gente está aí junto, e família, e casal. Imagina eu sem a Roberta. Eu não sou nada. Tem que ter ela do lado. Nada. Entendeu? Fala a mesma coisa. Não é, Fernando? Imagina o Fernando sem a... Mas tem também, Fernando. Igual a Bia falou, tem de vez em quando. Essa semana ele falou alguma coisa lá que ele brigou comigo e o meu filho mais velho escutou. Aí ele falou assim, ontem você falou que não conseguiria nada na sua vida se ela não estivesse do seu lado. Como que hoje já tem falando isso? Aí ele falou, já tá brigando. Mas calma. Mas faz parte. Faz parte, foi um momento. Esses momentos podem acontecer, mas depois eles são cobertos pelo amor e tudo passou, né? São cobertos. E, gente, se você não discordar, conversar e chegar em um acordo, não existe. Acho que não tem verdade, né? Mas até quando você vai educar, por exemplo, um filho, não tem hora que você tem que ser mais duro? Sim. Aquilo dói o coração. Pô, eu fico chateado. Às vezes você fala lá com o filho, no ponto de vista, você vai educar ele. Isso é rude, às vezes briga mesmo. Você quer aquilo, se faz feliz? Não, mas é necessário. Sim. Faz parte do processo. Às vezes a pessoa vai para aprender, tem que tomar umas porradinhas, não tem jeito, entendeu? Senão, faz parte do processo. Meu pai era duro comigo, era rígido. É o meu maior ídolo. Do respeito, admiração, tudo que eu posso imaginar, porque me educou. E hoje você transmite isso para os teus filhos. Exatamente. E até assim, não é só educar filhos, mas até a gente como casal. Às vezes um chama a atenção do outro, briga mais, para poder melhorar a harmonia mesmo da vida. Mas então, gente, muito feliz por vocês terem estado aqui, porque já deu uma hora, a gente vai ter que encerrar. Estamos chegando no final. Agora eu só não perguntei o que eu queria perguntar. O que é que vocês estão fazendo aqui nos Estados Unidos? Então, depois de uma hora eu lembro. Depois de uma hora eu lembro. Foi bem lembrado também. O que vocês estão fazendo aqui? O que é esse momento? Nós viemos encontrar irmãos, amigos muito queridos da Alliance of Mercy, né? Hoje a Aliança está em vários países e há 2 anos nasceu aqui na Flórida, né? Fruto da
do sim de alguns amigos que também se apaixonaram pela aliança, também se apaixonaram pelo carisma e querem trazer isso aqui para os Estados Unidos, né? Quiseram, né? Então, ontem nós tivemos, inclusive, um evento de celebração dos 2 anos da Alliance of Mercy aqui nos Estados Unidos, né? Nesse desejo de ser uma presença também, a gente começou com os brasileiros, né? Pelos brasileiros imigrantes, como vocês falaram no começo, nem sempre é desafiador, né? Ser imigrante, né? Para também ter essa presença da aliança aqui como Deus alcançando pela sua misericórdia a todos, né? E aí entendendo o que o Senhor vai querer que a aliança realize aqui como um braço social também, né? Então nós viemos aqui para reencontrar essas pessoas, né? Para uma missão mesmo, né? Que bom. Então quem quiser ter mais informação sobre a Aliança da Misericórdia, tem tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos também, tem pertinho da gente. As redes sociais, não tem para pessoa... Tem o Alliance of Mercy. Alliance of Mercy, o editor vai colocar aqui na tela para a pessoa seguir, né? Compartilhar, participar junto. Isso. E tem depois também no Brasil? Tem no Brasil, o site é aliancasocial.org, tem um site com todas as ações sociais também. Vamos colocar na tela aí. Ótimo. E no Instagram, Aliança Social. Aliança de Misericórdia, desculpa. A gente coloca tudo aqui, o editor vai colocar tudo. O Instagram da Aliança aqui nos Estados Unidos, no Brasil, o site. E quem quiser pode entrar em contato, que está sempre precisando, né? De alguém para trabalhar. Sempre tem um lugarzinho lá. Um lugarzinho e muita gente para ajudar. Então a gente precisa, a Aliança com certeza precisa de muitas mãos juntas para poder fazer a obra que ela faz. Se você está aí em casa pensando em como eu posso fazer alguma coisa, sentindo um chamadinho aí no seu coração, clica aí, vai lá no @ e começa lá a conversar, bater papo, chama no direct, né? Alguém vai te responder, vai falar com você e vai ser muito bom. E, Abel, conta aí pro pessoal agora, quem está no Brasil e pode ter o interesse aqui de viver nos Estados Unidos como a gente vive, participar da Aliança da Misericórdia, morando aqui na Flórida, como que essa pessoa pode fazer aí para poder estar começando a ver um caminho de morar nos Estados Unidos? Para você que tem interesse, está acompanhando aí do Brasil, quer vir para os Estados Unidos, o caminho para você chegar aos Estados Unidos é procurar o nosso parceiro, né, aqui do nosso podcast, que é o pessoal lá do meu amigo do Roberto Spigo, Morar EUA. Tenho aqui um QR Code, você clica nesse QR Code e o pessoal do Morar EUA vai te atender da melhor maneira possível para te ajudar. Você que tem a aspiração de eventualmente mudar, construir vida e carreira aqui nos Estados Unidos. E Fernando e Bia, muito obrigado, tá? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco, compartilhando aqui esses momentos com muita entrega e muita sabedoria, que eu tenho certeza que vai impactar a vida de muitas pessoas. Quem quiser encontrar eu e a Roberta nas redes, qual que é a sua rede, Roberta? Estamos lá no Instagram, Roberta Vigini USA, e o Abel no abel.fiorotti.usa. O Abel, todo dia a gente está com muita aula, tá? Caixinha de perguntas abertas sobre contabilidade nos Estados Unidos. Você quer tirar sua dúvida, vai lá, pergunta, que ele responde tudo que vocês quiserem saber sobre contabilidade na América. Ele vai lá falar. Isso aí. Então, me sigam lá no Instagram, abel.fiorotti.usa. Tem muito conteúdo legal. E você que gostou desse podcast, que gostou aqui desse bate-papo, abstraiu lições que pode ajudar você ou o amigo, sempre eu peço humildemente, dá aquele like no vídeo, porque a gente consegue, o algoritmo vai entregar ainda mais o conteúdo para o maior número de pessoas. Inscreva-se aqui no nosso canal. Deus te abençoe. Até o próximo episódio. E como sempre digo, vamos em frente!